Hoje aqui no Educatech for You, nós iremos ver 6 dicas pedagógicas para construção e planejamento das tuas aulas virtuais. Bom, essas dicas servem tanto para a educação infantil até ensino superior. São dicas aí para que você possa compreender um pouco esse movimento que é a educação remota, dentro da educação à distância. Espero que elas te ajudem. Vamos lá? Bom, então a primeira dica tem a ver com a compreensão das diferenças entre momentos síncronos e momentos assíncronos para os teus planejamentos de aula. Na educação à distância, é comum nós utilizarmos os termos síncrono e assíncrono para a gente fazer uma distinção aí sobre quais as possibilidades de interação que nós podemos ter à distância, né, com os nossos alunos, tá? Então, quando você prepara uma atividade, uma interação por videochamada, por exemplo, e que é ao vivo, seja no Skype, no Zoom, no Google Meet, no Microsoft Teams e tantos outros que nós temos aí como plataformas de comunicação ao vivo, você, por exemplo, está tendo um momento síncrono, tá? Porque todos estão interagindo com o teu conteúdo educativo ao mesmo tempo, ok? Mas agora vamos pensar numa outra situação. Vamos supor que essa tua videochamada, ela ficou gravada, né? E foi disponibilizada na plataforma de aprendizagem virtual que vocês estão utilizando. E um aluno teu não conseguiu assistir a videochamada ao vivo, mas ele entra num horário diferente na plataforma digital, acessa esse vídeo, né? E começa a ver e começa a estudar sobre aquele vídeo que você postou. Aquele momento que aquele aluno está ali interagindo com um vídeo gravado teu é um momento assíncrono. Por quê? Porque nem todos ali estão interagindo ao mesmo tempo, né? Não está ao vivo para ele não está interagindo ao vivo com você. Então, para tentar ficar mais claro essas duas distinções. Momento assíncrono. Cada indivíduo interage com o conteúdo educativo em diferentes tempos. Por exemplo, em videochamadas gravadas que são disponíveis nas plataformas digitais, atividades gamificadas, quizzes, isso são momentos assíncronos. Momento síncrono. Todos os indivíduos, né, no momento educativo interagem com o conteúdo no mesmo tempo, ao vivo, né? Então, exemplos, videochamadas, chats e fóruns que são marcados para ser ao vivo, através de plataformas como o Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams e dentre outras aí que a gente conhece e que tem aí uma variedade, né, de possibilidades, tá bom? Eu pretendo logo mais também trazer algumas dessas plataformas, explicar um pouco mais a fundo quais são as potencialidades e quais são as limitações de cada uma dessas plataformas, beleza? A dica 2 tem a ver com determinar quais são as prioridades do teu público. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é qual que é a faixa etária do meu público, né? Que eu vou fazer esse planejamento. Então, qual que será a melhor maneira de comunicar e interagir com os meus alunos nesse sentido? Então, por exemplo, vamos pensar na educação infantil. Será que vale a pena fazer somente momentos e atividades assíncronas? A criança que está ali na primeira infância, ou seja, está na faixa etária, né, dos 0 aos 6 anos, ela necessita do desenvolvimento de algumas de suas habilidades, né? Esse período é importante e crucial para isso. Então, por exemplo, habilidades relacionadas à psicomotricidade, consciência fonológica, interação social, a fala. Então, dentro da situação à distância, de interação remota, sem entrar nesse momento com mais profundidade sobre as outras questões de habilidade, quais são as que mais ficam fragilizadas? É a de interação social, justamente porque estamos lidando com um cenário, né, de interação virtual. Então, será que nós podemos tentar minimizar isso? Podemos, com alguns momentos de interação síncrona, para que o senso de comunidade seja minimamente, né, mantido e, de certa forma, a manutenção dos laços afetivos, que é muitíssimo importante aí, né, para essa faixa etária, seja mantido também. Então, para estudantes de ensino fundamental 1 e 2, por exemplo, né, vai aumentando gradativamente a questão das relações de autonomia.
você professor, você professora, pode explorar já mais atividades assíncronas, né? Que estão relacionadas a assistir vídeos gravados, a fazer atividades com comandos, com instruções programadas, né? Dentro de um ambiente virtual, com quizzes, com várias outras possibilidades. E isso vai se aprimorando aí nas demais etapas de educação, como no ensino médio e também no ensino superior, pós-graduação. E é dessa forma que a gente vai trabalhando a questão aí das prioridades, né, do nosso público e como que nós vamos construindo esse planejamento na educação à distância. A terceira dica tem a ver com os momentos assíncronos. Para esses momentos, preparem atividades interativas para além da gravação de vídeos com conteúdos. Então, a sugestão que eu dou é que para os momentos assíncronos, vocês utilizem sites e aplicativos que possibilitem atividades aí gamificadas ou trilhas interativas para que os alunos, né, o aluno, a aluna se sintam mais envolvidos nessas atividades. Então eu pretendo trazer nos próximos vídeos algumas plataformas e aplicativos também específicos, né, para determinadas propostas. Mas eu quero já deixar aqui o nome de 3 ferramentas bem legais que podem te dar várias possibilidades, né, de construção aí de planejamento de aula, tá? São elas: o Edpuzzle, que é uma plataforma muito legal e super versátil para construir aí videoaulas assíncronas, mas que são interativas, de um modo simples e bem intuitivo, tá? O segundo é o Educandy, uma plataforma que te permite criar jogos interativos de aprendizagem aí, como cruzadinhas, jogos da memória, caça-palavras e dentre outros, tá? E por último, o Quizzes, que é uma plataforma de construção de quizzes, né? Como o nome próprio já diz, mas que é gamificado e que te permite mandar para os alunos e eles jogarem a qualquer hora, tá? Então são plataformas que têm propostas diferentes, né? Essas 3, cada uma delas são diferentes. Eu não vou explicar agora com profundidade cada uma nesse momento, mas pretendo fazer isso aí o mais breve possível para também ajudar você, professor, professora, que queiram utilizar. Mas se vocês quiserem já entrar nessas plataformas e explorá-las, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal no YouTube, tá? Para que vocês possam entrar. Bom, a quarta dica tem a ver com os momentos síncronos. Então, quando você for construir o teu planejamento com o momento síncrono, busca construir combinados de fala com os participantes a fim de ter uma fluidez nesse momento, tá? Então, assim como na sala de aula, né, a gente sabe que não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, na sala de aula virtual de uma videoconferência, por exemplo, também não dá para todo mundo querer seu espaço no microfone ao mesmo tempo. Então, a dica que eu deixo é: quando vocês estiverem em uma videochamada com a turma toda ou com pequenos grupos também, busque nos primeiros minutos conversar sobre como é que funcionará essa interação, tá? Então faça combinados de fala, por exemplo, tenta conduzir através de uma sinalização para que eles entendam que é um momento de ouvir ou a professora ou o professor ou escutar um colega que está falando ali na hora da videoconferência, tá bom? Ou também sugira aos alunos que, no caso, já estão alfabetizados, que anotem alguma dúvida eventual do que você está falando e vá parando em momentos específicos para dar lugar às dúvidas deles também. A dica tem a ver com mesclar as atividades assíncronas em situações de momentos síncronos para desenvolver aí tuas propostas de metodologia ativa com estudantes. Uma coisa muito legal é se permitir tentar aí possibilidade de integrar atividades assíncronas dentro de momentos síncronos, com o objetivo do quê? De usar propostas de metodologias ativas. Outra hora eu explico um pouquinho melhor sobre essas metodologias ativas, mas, por exemplo, prepare uma atividade de vídeo para que os alunos assistam previamente ao momento da videoconferência e no momento ao vivo você possa trabalhar com esses alunos sobre os conteúdos contidos nesse material. Então, para que eles possam participar com mais efetividade, né? E explicar o que eles entenderam num ensaio aí de sala de aula invertida, só que na situação à distância. Então aqui cabe uma menção também do uso da plataforma muito legal, que é o Kahoot,
para construção de quizzes, né, gamificados também. Porém, com uma diferença aí do quizzes, né, que eu utilizei na dica anterior, que o Kahoot, ele te permite construir o quiz gamificado, mas normalmente a gente utiliza num momento síncrono, né? Então, por exemplo, eu utilizo muito o Kahoot nas minhas aulas de ciências no laboratório, como um aquecimento de alguma atividade que a gente fazia, né, no laboratório antes da experimentação. E você pode utilizar também essa ferramenta, esse recurso, nas aulas síncronas, tá? Então, numa videoconferência ao vivo, por exemplo, você pode construir um Kahoot e trabalhar com o teu aluno esse quiz ao vivo, né? Que é diferente do Quizzes, tá? Então, quando eu fizer os vídeos sobre as diferenças dessas plataformas, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas, quando você quiser usar em um momento assíncrono, use o Quizzes. Quando você quiser usar no momento síncrono, utilize o Kahoot. Então, nessa sexta e última dica, é importante aí, né, que a gente tenha em mente que o ritmo, a intensidade e a interação nas aulas online, elas são diferentes das aulas presenciais, tá? Então, é uma última dica, não menos importante, na verdade, eu acho que ela é a mais importante de todas, e tem a ver com essa necessidade de consciência que precisamos ter entre as diferenças, né, da aula presencial e à distância. Então, a gente não pode esperar que uma grade curricular desenvolvida para acontecer numa situação presencial, ela seja transposta fielmente e facilmente para a situação à distância, tá? Há diferenças entre uma modalidade e outra que são bem pontuais, assim. Então, o ideal é que nesse momento, principalmente aí a manutenção do vínculo com os teus alunos e as proposições de atividades sejam simples, mas que contribuam para o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente de uma maneira um pouco mais leve, mais lúdica e mais colaborativa, tá? Então lembre-se que até mesmo no presencial, a quantidade não significa qualidade, né? A gente já sabe disso. Então, portanto, busque atividades que não sejam muito extensas na carga cognitiva para o teu aluno. E lembre-se que, assim como você, os teus alunos precisam também de cuidados com a saúde mental deles nesse momento, né? E ter uma enxurrada de deveres não vai contribuir muito para isso, beleza? Bom, essas foram as nossas dicas da semana, espero que elas te ajudem de alguma forma. Se elas foram de alguma maneira úteis para você, compartilha também com o teu amigo, com a tua amiga professora, para que essa informação ela seja disseminada para mais e mais pessoas e que elas possam também servir aí de auxílio para muitos professores, não só aqui da região, né, que estou falando em Santa Catarina, mas para todo o Brasil, enfim, onde ela chegar, tá bom? Que você possa curtir o nosso vídeo, ativar o sininho aí no canal do YouTube e compartilhar. Se você também tem alguma dica ou sugestão de novos conteúdos aqui pro canal, coloca aqui no comentário. Eu vou adorar saber o que você está querendo aprender um pouco mais e se você quer minha ajuda para alguma coisa, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!